Quero compartilhar com você, agora pela manhã e à noite, acerca de um tema que a gente vai começar a falar hoje, sobre cultura do reino. Cultura do reino. E à medida que a gente for avançando nesse tema, você vai compreender o nível de importância que ele tem para mim e para você, como cristãos, para a nossa família. A Bíblia diz que há um tempo para tudo debaixo do sol, diz a palavra. Há tempo para todas as coisas. E a gente entende que os tempos que nós vivemos hoje, eles nos aproximam cada vez mais do fim. Não só por uma questão cronológica, porque cada dia a mais aqui na terra também é um dia a menos, sim ou não? Cada dia a mais que nós vivemos aqui é um dia a menos daqueles que nós temos para viver aqui. Então, cronologicamente, cada dia nós nos aproximamos mais do fim. Mas não só por essa questão cronológica, mas também pelos sinais que nós temos visto. E sinais que nós estamos vendo agora, mas que já foram pré-vistos pela Bíblia. O que é uma previsão? É alguém que viu antes, antecipadamente. E se você observar, muitas coisas que nós estamos vivendo nos dias de hoje, já foram previstos, já foram vistos, já foram anunciados, antecipadamente na palavra. E isso nos mostra o que os líderes, de muitos homens de Deus, de que nós somos sim a igreja da última geração. Mas o fato é que, independente de quando esse dia chegue, que a Bíblia diz que ele vai chegar, o dia em que esse grande dia chegará, nós não vamos saber. A Bíblia diz que Deus não revelou isso nem mesmo aos anjos. Nem os anjos sabem o dia da volta de Cristo. E nem os anjos sabem, nem eu e você sabemos o dia que o Senhor vai nos levar. Porque Deus não quer que nós tenhamos acesso a essa informação, por alguns motivos que a gente vai ver. Então, como Deus não queria que essa informação chegasse até nós, Ele não revelou nem aos anjos, porque vai que o anjo tem um melhor amigo, né? Aí o melhor amigo do anjo tem uma melhor amiga, e daqui a pouco todo mundo está sabendo. Tem um ditado que diz que se você quer que alguém guarde um segredo, guarde você mesmo, né? Então, a Bíblia diz que nem os anjos sabem. Mas se nós não sabemos o dia, porém temos a certeza que ele vai chegar, o que a Bíblia nos desafia? A Bíblia nos desafia a, como igreja, estarmos preparados. Não somente prontos, mas preparados, porque eu não sei se você sabe que estar pronto é diferente de estar preparado. Se eu perguntar para você, você pode muito bem, eu chego com você ali à margem do rio Acre. Eu digo, olha, você vai atravessar esse rio aqui a nado. Você está pronto? Você pode dizer, eu estou pronto. Mas se eu perguntar, você está preparado? Se você não souber nadar, você pode até estar pronto para ir, mas você não está preparado. Então, estar pronto não quer dizer estar preparado. E a Bíblia nos desafia a estarmos preparados. Estarmos a todo instante sendo aquilo que Ele nos chamou para sermos e fazendo aquilo que Ele nos chamou para fazermos. Porque a gente não sabe o dia que esse grande dia vai chegar. A Bíblia nos desafia a estarmos preparados para não sermos tomados de surpresa, como aquelas 5 virgens da parábola das 10 virgens, que enquanto saíram para pegar um azeite, para colocar na lamparina, que não estavam preparadas, enquanto elas saíram, o noivo chega e elas ficam de fora. Recentemente, eu tive uma experiência com Deus que eu já compartilhei aqui, acho que em 2 momentos. Mas uma delas acho que foi com os líderes, e de maneira muito rápida. E o Espírito Santo me fez 3 perguntas. Primeiro,
para onde você está indo? Segundo, quem está seguindo você? E a terceira pergunta, para onde você os está levando? E eu confesso para você que foram 3 perguntas que me fizeram refletir muito sobre a minha vida, sobre a minha família e o rebanho que Deus colocou sobre a minha responsabilidade. E eu refleti e cheguei a algumas respostas, porque eu percebi que isso envolve a minha vida, ou seja, para onde os meus caminhos, para onde as minhas escolhas, para onde as minhas prioridades estão me levando. Então envolve a minha vida, envolve a minha família, os meus filhos, a minha esposa, que são pessoas que me seguem, e envolve o rebanho, os filhos espirituais, as ovelhas que o Senhor me entregou. Porque o caminho para onde eu estou indo, tem muitas pessoas me acompanhando. E eu cheguei às respostas para essas indagações. E a primeira resposta, e a resposta para a primeira pergunta, para onde eu estou indo? E quando eu refleti, e eu fortaleci, reforcei a escolha e a decisão que eu já tinha tomado há muito tempo, que para onde que eu quero ir? Eu quero ir para o céu. É para lá que eu quero ir. É para a eternidade. Esse é o meu maior objetivo aqui na terra. Querido, e refletir sobre essa pergunta faz toda a diferença. Porque às vezes a gente quer chegar num lugar, mas a gente está caminhando de uma maneira que está nos levando para outro. Quem está me entendendo? Não adianta você querer ir para o aeroporto e você está caminhando em direção ao centro da cidade, porque não é o que você quer, é para onde você está caminhando que vai determinar onde você vai chegar. Eu quero ir para o céu. E tudo que eu fizer aqui vai ser pensando lá. As minhas escolhas, as minhas prioridades, a maneira como eu vou investir o meu tempo, os meus recursos, tudo isso será investido pensando lá. Pois as Escrituras Sagradas dizem que a eternidade, ela é definida aqui nessa vida. Depois que você morre, você apenas desfruta, mas ela é definida aqui. Então é para lá que eu quero ir. Quem vai comigo? Quem está me seguindo? Quem que vai? Quem tiver o mesmo objetivo que eu. Quem for filho espiritual, quem for ovelha. Quem tiver disposto a confiar nas orientações, nos conselhos, nos ensinamentos, a confiar nas instruções, nas correções. Esses eu vou levar comigo. Mas aqueles que fizerem a opção de caminhar segundo a sua própria vontade, de seguir seus próprios caminhos, infelizmente eu não tenho como levá-los comigo. Jesus, ele não pode se responsabilizar por quem faz a opção de caminhar segundo a sua própria vontade. As pessoas que vão continuar me seguindo, não nas redes sociais, mas no mesmo objetivo. Porque, queridos, quem não tem a eternidade como objetivo principal, vai chegar um momento que não vai dar para caminhar junto. Porque não vai haver consenso de princípios, de valores, de entendimento. A Bíblia diz, como andarão 2 juntos se não tiver de acordo? Como que vão caminhar juntos se um quer ir para cá e outro quer ir para cá? Não tem como. Não tem como. Porque tem coisas, tem escolhas, tem atitudes que às vezes nós vamos precisar fazer aqui na terra, que só vai fazer sentido você fazer ou deixar de fazer
se você estiver pensando na eternidade. Porque tem coisas, por exemplo, o que aquela mulher fez de quebrar um vidro de perfume caríssimo que representava um ano de trabalho dela e derramar aos pés de Jesus, aquilo só faz sentido para quem está de olho na eternidade. Para quem está de olho na terra, diz, não, isso aqui eu vou vender, eu vou pegar o dinheiro, eu vou guardar, eu vou me divertir, eu vou gastar com outras coisas, eu vou viajar. Aquilo só faz sentido para quem está pensando na eternidade. Tem atitudes, tem escolhas, tem prioridades, sabe, que só fazem sentido, só vão fazer sentido se o seu objetivo número 1 aqui na terra for a eternidade. Tem coisas que não vão ser entendidas e nem compreendidas por quem não tem a eternidade como objetivo. E a terceira pergunta: para onde eu os levarei? Como eu falei anteriormente, para o destino que eu escolhi, que é a eternidade. Eu não tenho como ter responsabilidade sobre o destino de quem faz o que quer, de quem faz quando quer, como quer, onde quer. Porque tem pessoas que estão na igreja, mas elas são tudo menos ovelha. Porque o que define uma ovelha, biblicamente falando? A Bíblia diz que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e o que, gente? Gente, mas vocês são bons de Bíblia demais. Vocês são fera. A Bíblia diz que a ovelha, ela ouve a voz do seu pastor e segue. Só dá para você conduzir ao aprisco as ovelhas que o seguem. Então, eu escolhi, eu tomei uma decisão de gastar minha vida e me deixar gastar para levar o máximo de pessoas para o céu comigo. Eu decidi que tudo que Deus me der aqui nessa terra, desde o fôlego de vida, aos bens, aos recursos, eu quero investir para levar o máximo de pessoas comigo para o céu, porque a única coisa que eu posso levar para a eternidade são pessoas. Eu não posso levar carro, eu não posso levar títulos, eu não posso levar apartamento, eu não posso levar nada, eu só posso levar pessoas. E se o meu objetivo é a eternidade, eu tenho que pensar em coisas que eu vou poder desfrutar na eternidade. É por isso que Jesus olha para aquele homem que decidiu pegar a plantação que tinha, o fruto da sua plantação que tinha multiplicado muito, e guardar e acumular, e Jesus chama ele de louco, porque Jesus diz assim: essa noite pedirão a tua alma. O que você tem preparado, para quem será? Ele está dizendo: ei, tudo que você está acumulando, você não vai desfrutar de nada. Tudo que você está preparando, tudo que você está investindo, não é para você, porque na eternidade você não vai levar nada disso. E eu não quero viver como um louco aqui na terra. Eu quero viver como um sábio. Eu escolhi. Se depois de hoje você escolher continuar sendo minha ovelha, meu filho espiritual, ouvindo, seguindo, obedecendo, eu te garanto uma coisa: eu vou te conduzir para a eternidade. Eu não posso te garantir outra coisa. Eu não posso te garantir que você vai ter um carro melhor, uma casa melhor, embora tudo isso eu creio que é promessa, mas tudo isso é apenas consequência. Isso não é o maior e o principal objetivo aqui. Se você ouvir meus conselhos, minhas instruções, aquilo que vai ser ensinado nesse altar, se você decidir que a eternidade é o teu principal objetivo de vida, pode ter certeza que nós vamos chegar lá. Hoje é o último culto antes do Natal, último domingo antes do Natal. E eu creio que é um momento mais oportuno para a gente ter essa virada de chave e fazer a pergunta: para onde eu estou indo? Para onde as minhas escolhas, para onde minhas prioridades, para onde meu estilo de vida está me levando? Está levando a mim, minha família, meus amigos, meus discípulos, aquelas pessoas que eu influencio. Porque Jesus, ele nasceu com um propósito, querido.
Jesus não nasceu com o propósito da gente trocar presente, não há problema nenhum em trocar. Jesus não nasceu com o propósito da gente encher o bucho de comida, não há problema nenhum em encher. Jesus não nasceu com propósito a não ser de levar eu e você, uma humanidade que estava condenada ao inferno, de nos levar novamente para a eternidade ao lado do Pai. Jesus nasceu com esse propósito. 1 Coríntios 15, 19, vai nos dizer assim, na NVI, que é a versão que a gente usa aqui. Ele diz, se é somente para essa vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Outra tradução vai dizer, somos os mais miseráveis de todos os homens. Ele está dizendo, ei, se você espera em Cristo, se o que você quer com Cristo diz respeito apenas a essa vida, você quer melhorar de salário, você quer ter uma casa, você quer ter um carro, você quer ter uma cura, é isso que você quer? Ele diz, você não passa de um miserável. Por quê? Porque ele está dizendo que o que Jesus tem de mais importante e valioso para nós é o acesso à eternidade. Mateus capítulo 1, na verdade nós vamos esses 2 primeiros meses falar muito sobre o livro de Mateus, que é o evangelho do reino. Mateus, ele se concentra no reino de Deus. João vai se concentrar em Jesus como homem. E em Mateus, no capítulo 1, nós encontramos a genealogia de Jesus. E em seguida nós vamos ter ali a concepção milagrosa de Jesus, onde ele é gerado pelo Espírito Santo, no ventre de Maria, sendo que ela ainda virgem. E aí no capítulo 12 nós encontramos o propósito para o qual ele nasceu. Que é isso que eu quero que você entenda. Mateus capítulo 2, versículo 6 diz assim, e eles responderam, em Belém da Judeia, pois assim escreveu o profeta, mas tu, Belém, da terra de Judá, de forma alguma és a menor entre as principais cidades de Judá, pois de ti virá o líder que, como pastor, diga comigo, como pastor. Lembra que eu falei que o pastor ele conduz a ovelha, mas a ovelha é aquela que ouve a voz do seu pastor e o segue. Então Jesus ele vem para conduzir como pastor. E o pastor ele não obriga. O pastor ele dá a direção. A ovelha ouve e segue. Diz Jesus, pois de ti virá o líder que como pastor conduzirá a Israel, o meu povo. Então Jesus ele vem com um propósito de conduzir o povo de Deus novamente à eternidade com o Pai. Conduzirá para onde? Para Canaã, para a terra prometida por Deus ao seu povo, e que havia sido perdida por conta do pecado de Adão e Eva. O propósito pelo qual Jesus nasce, sofre, morre e ressuscita é o quê? É conduzir o povo à eternidade. É nos religar novamente ao Pai. Tem outras promessas para o povo? Tem. Tem promessa de prosperidade? Tem promessa de tantas outras coisas aqui nessa vida? Tem. Mas são apenas consequência da promessa principal. E essas outras promessas só valem a pena se for para a gente não perder a principal. Jesus ele disse, se você quiser ganhar a sua vida, você vai perder a minha. E se você ganhar a minha, você vai ter que perder a sua. Jesus está dizendo que para a gente poder ter a vida eterna que Ele tem para nós, a gente vai precisar abrir mão da nossa vida, da vida que a gente, das nossas vontades, dos nossos desejos. Se essa é a missão principal do sumo pastor, conduzir o povo de Deus, conduzir Israel à terra prometida, essa também é minha missão como pastor aqui na terra, não pode ser diferente. Minha missão é conduzir você para a eternidade. Minha missão não é só agradar você. Minha missão não é dizer só aquilo que você gostaria de ouvir.
Mas minha missão é dizer aquilo que você precisa ouvir, para que você não perca aquilo que Deus tem de mais importante para você, que é a eternidade. Ah, pastor, mas por que o nosso foco deveria estar nisso? Tanto como filhos espirituais, como pastores, tanto como ovelhas, quanto como pastores. Porque, queridos, olha o que a Bíblia diz. Jesus, ele é maravilhoso. Quando nós focamos nisso, Mateus 6,33, ele diz assim: quando você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas, elas são acrescentadas por Ele. Então só há uma maneira de você ter tudo que Ele tem para você aqui e lá, é se você priorizar as coisas de lá. Se você prioriza as coisas daqui, você até vai ter, mas você perde as de lá. E se o principal é lá, quando eu abro, querida, é por isso que a Bíblia diz que a palavra ela é loucura para aquele que não tem entendimento. Porque quando eu abro mão das coisas daqui, é quando eu estou conquistando as coisas daqui. Quem está me entendendo? Quando eu foco nas coisas daqui, eu posso até ter, mas eu não vou ter plenitude, porque eu perco o principal. Quando Ele nos desafia a buscar em primeiro lugar a Ele, não é porque Ele não quer que a gente desfrute daqui, não. Até porque a promessa dEle é que Ele acrescenta. O problema é que a gente anda muito preocupado com coisas que nós não deveríamos estar preocupados. E a gente não está se preocupando com coisas que nós deveríamos estar extremamente preocupados. A gente está se preocupando com as coisas erradas. E a partir de hoje inicia um tempo de muita instrução para quem tem como objetivo principal o reino de Deus, a eternidade. Porque eu creio que agindo assim, nós vamos estar conduzindo você, não somente garantindo a você a eternidade, mas garantindo que todas as outras coisas serão acrescentadas na sua vida por Ele. Sabe, a gente fala tanto de reino, mas o que é um reino? Porque às vezes a gente diz, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Legal, mas o que é o reino? O que é a justiça de Deus? Porque às vezes a gente fica repetindo os versículos, viram jargões, mas que a gente nem sabe o que significa. Eu vou buscar em primeiro lugar o reino, mas como que se busca em primeiro lugar o reino? Eu não sei não, mas eu vou buscar. Como que você vai buscar se você não souber como? E eu percebo que há muitas dúvidas e conflitos na igreja quanto a isso. Quanto a princípios do reino e quanto à religiosidade. Por exemplo, domingo passado eu ia pregar. Eu ministrei sexta e sábado numa conferência para pastores em Porto Velho. Voltei domingo de manhã, cedinho. E eu ia ministrar à noite. À tardinha tinha a festa de encerramento das atividades da escola do Pedro. Mas era mais cedo, eu ia estar no culto, tranquilo. E aí mudou o horário. E casou que era no horário do culto. E é lógico que eu fui para a festa de encerramento de atividade lá da escola do meu filho. Só que, para muita gente, ali eu não busquei em primeiro lugar o reino. Porque para a religiosidade, para o religioso, o ritual é mais importante. Mas quando você trabalha com princípio, você vai perceber que no princípio, a família é muito mais importante. Agora é lógico. Todo domingo meu filho vai dizer, pai, fica em casa comigo, não vai para o culto não. Eu vou ficar com meu filho porque é mais importante. Não. Você percebe que quando você trabalha com princípios, é diferente de quando você trabalha com rituais. Ele foi mais cedo, 4 horas da tarde ele foi. Cheguei lá, era 18h30, eles iam receber a gente na porta. E eu não sabia, mas na cabeça dele eu não ia. Porque ele sabe o valor que eu dou ao culto, ele sabe o valor que eu dou estar na igreja. E quando eu cheguei, ele falou, pai, eu não sabia que eu era tão importante. 8 anos.
Eu falei, filho, por quê? Ele falou, porque o senhor deixou de ir para o culto para vir para a minha formatura. Quando a gente entende qual é a cultura do reino, a gente aprende a viver por princípios e não por rituais. A religiosidade confundiu muita coisa na cabeça de muita gente. O reino de Deus é um reino formado de princípios e valores que formam uma cultura e não de um conjunto de regras. Só há uma maneira de anunciarmos o reino e de herdarmos o reino, é se nós vivermos a cultura do reino. Quem está me entendendo? E pastor, o que é uma cultura? Deixa eu te explicar. Deixa eu te lembrar, que você já sabe, mas uma cultura é um conjunto de valores, de crenças, que determina a maneira de um povo se comportar. A cultura do Acre é diferente da cultura paulista, é diferente da cultura do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque acreditam em princípios e valores diferentes. Então a maneira como nós nos comportamos é definido por aquilo que é importante para nós, é definido por aquilo que nós cremos, que nós temos como princípios. Então cultura é determinada pelos princípios que nós acreditamos. Cultura é o comportamento que revela aquilo que nós acreditamos. Todo povo, toda instituição tem uma cultura, seja consciente ou não. Ou seja, o seu comportamento, na sua casa tem uma cultura. A cultura da sua casa é diferente da cultura da casa de outra pessoa. Por quê? Porque a cultura, o comportamento, a maneira como as coisas acontecem na sua casa é definido pelos seus princípios e valores. O grande desafio é a gente perceber se a cultura que predomina na nossa vida hoje, que determina o nosso comportamento, ou seja, a maneira como nós nos comportamos, está de acordo com o reino a qual nós pertencemos ou não. Esse é o grande desafio, porque na maioria das vezes, a forma como vivemos, ou seja, a cultura que está determinando a nossa vida, não reflete aquilo que nós cremos. Ou seja, a gente fala uma coisa, mas a gente vive de maneira diferente. E quando nós falamos de cultura do reino, quando se fala de igreja, de cristianismo vivendo na terra, qual é a cultura que deve prevalecer na nossa vida? Porque aqui há um conflito de cultura, porque os princípios e valores do reino são um, sim ou não? Os princípios e valores da terra são outros, sim ou não? Mas nós somos cidadãos do reino, mas estamos vivendo na terra. E aí começa a ter um conflito de princípios e valores que determina a maneira como nós nos comportamos. E quando nós falamos de igreja, de cristianismo, é a cultura do reino de Deus que deve prevalecer, que deve determinar a nossa maneira de viver. É interessante que quando o rei de Roma ia para uma outra cidade, iam na frente os batedores, que até hoje tem a figura dos batedores, né? Que vão na frente, abrindo um caminho e tal. Mas originalmente, o que os batedores iam? Eles iam na frente, e eles chegavam na cidade para onde o rei estava indo, e eles preparavam tudo. Eles adequavam aquela cidade, o máximo que eles podiam, a cultura da cidade do rei, para que quando o rei chegasse, ele se sentisse o mais em casa possível, para que ele se sentisse o mais à vontade possível. E aí quando nós olhamos para isso, nós percebemos que quando nós estabelecemos a cultura do reino, quando nós vivemos os princípios do reino, nós não só atraímos a presença do rei, como ele se sente o mais à vontade possível no nosso meio. Quem está me entendendo? Para já ficar mais claro, uma igreja que deseja ser relevante, ela precisa da presença do rei. E para que o rei esteja presente, a cultura dele precisa estar presente. A pergunta é: a que reino você pertence? Que reino você pertence? Ao reino da terra ou ao reino dos céus? Percebe como a gente fala de reino, a gente a buscar em primeiro lugar o reino,
Mas a gente às vezes não sabe o que isso significa. Olha o que diz 1 Pedro 2,11. Amados, insisto em que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Como estrangeiros e peregrinos. Filipenses 3,20. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Perceba os termos que são usados para falar acerca do povo de Deus na terra: estrangeiro, peregrino, a cidadania, ou seja, você é um cidadão dos céus. Nós estamos na terra, mas nós somos cidadãos dos céus. O reino a qual nós pertencemos é o reino dos céus. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos embaixadores de Cristo aqui na terra. O que é um embaixador, gente? É o representante oficial da maior autoridade de uma nação numa nação estrangeira, sim ou não? Aí eu te pergunto, o embaixador dos Estados Unidos no Brasil, ele é um cidadão brasileiro ou americano? Brasileiro ou americano? Mas ele está morando aonde? No Brasil. Mas o fato dele estar no Brasil torna ele um brasileiro? Você sabia que um embaixador, que na região de uma embaixada, você chega na embaixada do Brasil, a embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em São Paulo, por exemplo, lá dentro da região da embaixada, o que prevalece é a cultura americana, são as leis americanas. Se você comete um crime ali dentro, você não vai ser julgado pelas leis brasileiras, você vai ser julgado pelas leis americanas, porque ali é considerado um território americano. Por quê? Porque onde tem uma embaixada, a cultura que prevalece, os interesses que prevalecem, os princípios que prevalecem, são os princípios, valores e cultura daquela nação. Se você tivesse entendido, já era para você ter dado glória a Deus. O que isso tem a ver conosco? Tudo. Porque quando a Bíblia diz que nós somos embaixadores de Cristo na terra, ela está dizendo que nós somos representantes oficiais do nosso Rei. E onde nós estivermos, o que vai prevalecer é a cultura, é os valores, é os princípios do reino dele, e não do reino onde nós estamos morando. É por isso que diz que nós somos estrangeiros, peregrinos em terra estranha, porque a nossa pátria, a nossa nação é a celestial, e como cidadãos do céu, a cultura que tem que estar prevalecendo é a cultura do reino. E lembre que cultura nada mais é do que um conjunto de princípios e valores, um conjunto de crenças que determina a maneira de alguém se comportar. Então, se eu sei que eu sou um cidadão dos céus, que o reino, que eu pertenço ao reino de Deus, os princípios e valores que vão estar determinando a maneira como eu me comporto, não são os princípios e valores desse mundo, embora eu esteja aqui, mas são os princípios e valores do reino ao qual eu pertenço. Quem está me entendendo? Um cidadão dos céus, embora na terra, ele não vive de acordo com a cultura da terra. Foi para isso que Jesus nasceu. Foi para isso que Jesus sofreu, que Jesus morreu na cruz e ele ressuscitou. É por isso que na oração do Pai Nosso, que muitas vezes a gente repete também sem entender, ele diz, ele nos ensina a orar: venha a nós o teu, assim na terra como nos céus. E qual é a maneira do reino de Deus chegar na terra? Qual é a maneira das coisas acontecerem na terra como acontecem no céu? Quando eu e você, que somos embaixadores do céu na terra, começamos a viver de acordo com a cultura do céu e não com a cultura da terra. E é exatamente esses que já vivem de acordo com a cultura do céu aqui na terra que vão herdar a eternidade. Não é quando você for para a eternidade, não. Eu estou na terra, eu vou viver de acordo com a terra. Quando eu for para o céu, eu vivo de acordo com o céu. Não. Só vai para a eternidade quem já vive a cultura,
quem já pertence ao reino dos céus aqui na terra, quem já é herdeiro do reino dos céus. A igreja, querida, os cristãos, eu e você, somos o agente do reino de Deus na terra. Nós estamos aqui para implantar o reino. Lembra? Vai os batedores, implanta a cultura, o rei vem. Ele levanta a sua igreja, a igreja começa a viver, fazer a vontade dele aqui na terra como no céu. E quanto mais nós fazemos a vontade dele, mais nós aceleramos a vinda dele. E enquanto ele não vem, definitivamente, quanto mais nós vivemos a cultura dele, mais nós atraímos a presença dele, seja para a nossa vida, seja para a nossa casa, seja para a nossa igreja. Só há uma maneira do reino dele se estabelecer na terra, é através de mim e de você. É por isso que quando Jesus nasce, ele vem com esse propósito. Vem João Batista anunciando ele. E quando vem, qual é a mensagem do Evangelho, querido? Qual é a mensagem do Evangelho de Cristo? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Essa é a mensagem do Evangelho. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. A cultura que determina nosso comportamento revela nosso arrependimento. Porque só é possível viver a cultura do reino se houver arrependimento. O que é arrependimento? É mudança de direção. É uma decisão de não viver sob a cultura da terra, mas viver sob a cultura do reino de Deus. É uma decisão diária de não se submeter aos princípios e valores da terra, mas mesmo estando aqui, continuar sendo fiel àquele que nos mandou como representante. Se um embaixador é enviado a uma nação e ele começa a viver de acordo com aquela nação, ele trai aquele que o enviou, sim ou não? Porque ele está lá para representar os interesses do seu rei, do seu presidente. E quando nós estamos aqui e não vivemos de acordo com a cultura, com os princípios e valores daquele que nos enviou, daquele que nos chamou, nós estamos traindo aquele que nos colocou como representantes dele aqui na terra. Não há como viver a cultura do reino sem arrependimento. É por isso que Jesus diz: arrependam-se, porque o reino dos céus chegou. A cultura que está determinando a maneira como nós vivemos, os princípios e valores que estão determinando o nosso comportamento, revela nosso arrependimento e, acima de tudo, revela quem é o nosso rei. Me diga como você vive, eu te digo quem é o teu rei. Me diga o que você faz com o teu tempo e eu digo quem é o seu rei. Me diga o que você faz com os teus recursos e eu te digo quem é o teu Deus. Me diz as tuas escolhas diárias e eu te digo quem é o teu rei. Porque não é aquilo que eu faço, é a maneira que eu vivo que revela quem é o meu rei. A partir de hoje, nós vamos falar muito sobre essa cultura desse reino. Porque a partir do momento em que você passar a viver por essa cultura, a promessa dele é que todas as outras coisas, diga comigo, todas as outras coisas são acrescentadas na sua vida. E é por isso que 2022 para nós vai ser o ano em que Deus acrescentará todas as coisas na nossa vida, em nome de Jesus. Ah, pastor, isso vai acontecer porque nós vamos ficar repetindo isso? Não. Porque você pode repetir todo dia 1000 vezes: Deus vai acrescentar todas as coisas na minha vida, Deus vai acrescentar todas as coisas na minha vida. Não. Nós cremos que isso vai acontecer, por quê? Porque esse ano nós vamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus.
Esse ano nós vamos passar, sabe, nós vamos moldar, nós vamos alinhar, nós vamos colocar nossa vida na régua, de acordo com o reino de Deus. E quem tiver coragem, quem tomar a decisão, quem fizer uma escolha de ter a eternidade como prioridade, quem fizer a escolha de, estando aqui, viver de acordo com a cultura do reino, queridos, todas as outras coisas Ele vai acrescentar na sua vida, em nome de Jesus.